Mais uma vez, graça e paz. Amém? Que Deus continue ministrando aos nossos corações nesse dia. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Hoje nós estaremos falando sobre um tema que é simples, mas como envolve as nossas emoções, as nossas atitudes, se torna complicado. O tema de hoje é: por que eu devo ir para a igreja? Por que eu devo ir para a igreja? Você já parou para pensar nisso? Por que eu devo ir para a igreja? Será que eu devo ir para a igreja por causa de tradição? Será que eu devo ir para a igreja por causa de religiosidade? Será que eu não preciso ir para a igreja? Por que eu devo ir para a igreja? E essa é uma pergunta que ela se faz ainda mais relevante no ambiente que nós estamos vivendo, no ambiente de pandemia, onde nós nos expomos para ir à igreja, mas não nos expomos mais do que para ir no supermercado, não é verdade? Mas sim, nós nos expomos para ir à igreja. Mas o que também te leva, sem ser a pandemia, a sair de casa, do conforto do teu lar e a vir para esse lugar que nós chamamos de igreja? O que te leva a fazer tudo isso? Sobre isso que nós vamos falar hoje, nesse dia. E antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de começar a pensar com você e a te convidar também a pensar comigo. Tudo se trata de relacionamento. Tudo se trata de estar com quem nós gostamos, com quem nós amamos. Por exemplo, eu sou família. Eu sou família. Eu sou pai, eu sou marido. Por isso eu gosto de estar na minha casa, porque eu sou família. Eu sou uma família com eles. Eu tenho uma aliança com essas pessoas. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Eu tenho uma aliança de paternidade com os meus filhos. Eu os amo. Por isso é precioso o tempo que eu estou em casa e eu amo estar em casa. Se nós somos igreja, nós amamos estar na igreja, porque nós temos uma aliança com Deus e porque nós temos uma aliança com as pessoas. Mas isso só é realidade se nós temos essa aliança de amor. Quando nós não temos uma aliança de amor, o que sobra é a obrigatoriedade. Quando alguém não tem uma aliança de amor, por exemplo, com a sua família, quando alguém de fato lá no íntimo não ama a sua família, duro falar isso, o que sobra é a obrigatoriedade. E é sobra mesmo. O que resta é a obrigatoriedade. A obrigatoriedade de estar. Aí se torna um peso estar. Se torna um fardo estar em casa. Cansativo estar em casa. Estar em casa deixa de ser prazeroso, porque não se leva mais em consideração a aliança, se leva em consideração a obrigatoriedade. Deus nos permite traçar esse paralelo em sua palavra entre família e igreja, porque esse paralelo não é um paralelo que eu estou inventando. O próprio Jesus traça esse paralelo. A própria Bíblia traça esse paralelo. Nós somos chamados de irmãos. Jesus nos ensinou a orar ao Pai. São linguagens propriamente familiares, da família. Esse é um paralelo que o Senhor Jesus nos ensina a ter, a encarar
a família da fé, a igreja, como aliança de amor. O próprio Deus criou a família. O próprio Deus cria na família um ambiente de aliança. Serão os dois uma só carne. De dois eles serão um, uma unidade, uma aliança. Essa mesma aliança, esse mesmo ambiente que reflete a glória de Deus, família reflete a glória de Deus, porque são dois que se fazem agora um. Deus é um ser triuno, 3 em 1. Família reflete a glória de Deus, porque família reflete a essência de Deus, que é uma essência que nós chamamos de essência triuna. Deus é 3 em 1. Família reflete Deus, porque família tem o DNA de Deus, porque foi criada por Deus. Família possui a assinatura do Criador. Por isso a igreja também criada pelo nosso Senhor Jesus possui a sua assinatura. A igreja também é constituída de aliança. A igreja também é formada de aliança. Possui a assinatura de quem o criou, de quem a criou. A igreja é um ambiente plural. Pessoas com diversos pensamentos, pessoas diversas, pessoas que naturalmente não se combinariam, pessoas que se bater no liquidificador é a mesma coisa que bater água com óleo, mas que no Senhor Jesus, no sangue de Jesus, essas pessoas improváveis se tornam um. Isso é igreja. E essa igreja reflete a glória de Deus. Essa igreja reflete a glória de Jesus. O que reflete a glória de Deus não é uma placa. O que reflete a glória de Deus não é um nome livre, batista, luterana. O que reflete a glória de Deus é um grupo de pessoas alcançadas pelo Evangelho, que seria impossível conviverem juntas, mas agora elas se amam e são uma unidade. Isso reflete a glória de Deus. Isso é igreja. Isso possui a assinatura de quem criou. Nós temos uma aliança entre nós, uma aliança tanto vertical quanto horizontal. Você tem sido igreja? Você tem refletido igreja? Ou você tem vindo para uma placa, debaixo de um teto? Nós somos muito mais do que uma placa. Somos muito maiores do que 4 paredes e um teto. Nós somos o corpo de Cristo. Refletimos a imagem de quem nos criou, de quem nos salvou. O Senhor Jesus disse que à medida que nós nos amássemos, nós anunciaríamos ao mundo, à medida que fôssemos um, que Ele existe. O próprio Jesus falou na sua oração sacerdotal: eu rogo ao Pai para que eles sejam um, como nós somos um. E nós somos um em Deus, à medida que nós aprendemos a ser um conosco. É impossível você querer ser um com o Pai sem ser um com o seu irmão. Porque se você não ama o seu irmão que você vê, é mentira você dizer que você ama o Pai que você não vê. Nessa noite, para falar sobre por que eu devo ir para a igreja, nós vamos ler o Evangelho de Lucas. E nós vamos aprender com o próprio Senhor Jesus e a sua família aqui na terra. Eu gostaria de te convidar nesse momento a ler comigo o verso 40. Evangelho de Lucas, versículo 40.
Diz assim o texto: o menino crescia, o texto fala de Jesus, o menino Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se, preste atenção, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 40 diz que o menino Jesus crescia, Jesus se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Vamos parar aqui um pouquinho. Esse versículo diz que Jesus, ele aqui aproximadamente com seus 12 anos, ele estava crescendo como um menino comum. O Verbo encarnado, Jesus, cresceu. Jesus, no ventre de Maria, se desenvolveu como um bebê comum. Muitas vezes nós estamos acostumados a refletir a respeito de Jesus vendo filmes. Então ele aparece lá com seus 30 anos do nada. Mas Jesus cresceu. Jesus foi bebê, Jesus foi menino. Jesus teve 12 anos de idade. E como um menino de 12 anos, diz o texto que ele crescia e ele se fortalecia. Mas aqui também diz a maneira que Jesus cresceu e se fortaleceu. Ele cresceu e se fortaleceu, enchendo-se de sabedoria. A sabedoria, que no Antigo Testamento é também retratada como a palavra de Deus, a sabedoria era a sustentação deste menino, do menino Jesus. A sabedoria era o que mantinha esse menino de pé. A sabedoria de Deus, a palavra de Deus. Ele crescia, ele se fortalecia em sabedoria. Agora vem comigo até o versículo 52, que diz assim: agora no gerúndio vai dizer, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Esse versículo ele é muito utilizado quando nós vamos no aniversário de um menino. Porque é um versículo que denota o fato de que Cristo estava crescendo, se desenvolvendo, diante do Pai e diante dos homens, à vista dos homens. À vista dos homens, Jesus se desenvolvia, Jesus crescia. Esse menino estava crescendo. E esse texto, versículo 52, também diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Um crescimento vertical e horizontal. Mas entre o versículo 40, onde nós lemos que ele cresceu em sabedoria, e o versículo 52, que nós também lemos que ele continuou crescendo em sabedoria, entre uma sabedoria e outra, nós temos um ponto. Entre o versículo 40 e o versículo 52, existe uma conexão. Entre o crescimento de Jesus, existe uma razão. Existe algo no meio desse crescimento. Existe uma cerejinha nesse bolo. O que está entre o versículo 40 e o versículo 52 é a figura do templo. A figura do templo. O templo de Jerusalém. Jesus crescia e se fortalecia no templo. Jesus crescia e se fortalecia diante de Deus e dos homens, indo ao templo. Não existe crescimento fora do templo. Eu gostaria de agora, com você, analisar os versos que nos levam a tirar tal conclusão. Versículo 40, novamente, diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria.
e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 41, todos os anos, preste atenção, todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Nesse versículo 41, no versículo 41 e 42, eu gostaria de destacar duas palavras. Costume, no versículo 42, e a sequência de palavras, todos os anos. O texto diz que os pais levavam o menino todos os anos para o templo. Os pais levavam o menino todos os anos para o templo. O texto diz que os pais levavam o menino conforme o costume, conforme a tradição, para o templo. Nós vivemos num ambiente, meus irmãos, onde tradição, ela é mal vista, porque fizeram da tradição algo ruim. Mas tire a tradição do nosso município e você vai ver o que ele vai se tornar. E eu não sou daqui. Mas o que mantém essa cidade do jeito que ela é, uma cidade ótima de se viver, é a sua tradição. Tira a tradição de Pomerode e vê o que sobra. O costume não pode ser perdido. Tradições possuem valor, não é verdade? Tire a tradição, as boas tradições que os seus pais colocaram no seu coração e vê o que sobra. O texto também diz, todos os anos. Nós não somos tão fãs de coisas contínuas. Nós estamos nos tornando consumidores de Deus, consumidores de um fast food espiritual. Mas espiritualidade de verdade, ela se constrói. Espiritualidade de verdade, ela é forjada na continuidade. Você não tem uma vida saudável do dia para a noite. Você precisa forjar isso em você. Você não se forma como um profissional do dia para a noite. Você precisa forjar isso em você. Quem fez faculdade sabe que foi necessário ir anos em algum lugar, para que então você recebesse um canudo. Tradição possui o seu valor. Sequência na vida é tudo, se a sequência for boa. Uma sequência na nossa vida só é danosa se a sequência é de morte, se a sequência é ruim, se o hábito é ruim. Agora, se o hábito é bom, se o costume é bom, a sequência é tudo. Ler a Bíblia todos os dias vai te fortalecer. Orar sem cessar vai te fortalecer. E isso não é religiosidade vazia. Isso é uma boa religião. Isso é um bom costume. Nós não podemos nos tornar pessoas anti-costume, anti-tradição. Nós precisamos conservar as coisas boas. Por causa de excessos que houveram no passado, por causa de mau testemunho, a nossa sociedade se tornou uma sociedade que despreza o costume e está morrendo por causa disso. Uma sociedade que despreza boas tradições e bons hábitos e está morrendo por causa disso. O texto diz que os pais de Jesus, José e Maria, levavam Jesus todos os anos no templo. Eles não cultuavam a Páscoa em casa. Eles não passavam a Páscoa de qualquer maneira. Vamos matar qualquer cabrito ali de qualquer jeito. Vamos pegar qualquer cordeiro, de qualquer maneira, aqui no quintal de casa mesmo. Vamos fazer de qualquer forma. Não era assim que era feito.
Era algo especial. Eles davam àquele momento a importância que aquele momento deveria ter. Aquele costume tinha na vida deles o espaço que aquele costume deveria ter. Qual é o espaço que a igreja possui no teu coração? Qual é o espaço que esse bom costume, essa boa tradição possui no seu coração? Qual é a sequência que essa tradição possui no teu coração? Eles iam conforme o costume. E nós somos forjados em costume. Nós nos acostumamos com coisas, com boas coisas e com coisas ruins. Nós temos o poder na nossa vida. E aí você pode ler qualquer livro de autoajuda que vai te confirmar isso. Isso é um fator social. Nós temos o poder de nos formatar. Nós temos o poder de adotar novas práticas, novos costumes. Comece a gastar 2 horas por dia vendo seriado nada a ver. Faça isso 2 semanas seguidas e vê como é que você vai ficar na terceira. Provavelmente com abstinência de seriado. Dê para a criança um celular pela primeira vez, deixa ela passar meia hora com o celular na mão, faça isso no dia seguinte e tire dela no terceiro dia e veja como é que ela fica. Observe a reação dela. Nós nos acostumamos às coisas, mas muitas vezes nós precisamos nos forçar a nos acostumar a tomar forma de costume. Nós precisamos nos acostumar com boas coisas. E vir para a igreja, ir ao templo é uma boa coisa. É um bom costume que te fortalece nos dias maus e que te ensina também nos dias bons. O texto continua e diz, versículo 43, terminada a festa, voltando seus pais para casa. José e Maria já estavam voltando para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Você já parou para pensar? Você vai para viajar, de repente você está lá, festeja, está com seus amigos, é aquela viagem de final de ano, Natal, Ano Novo, então você volta para casa e no meio do caminho, cadê meu filho? Parece um tanto quanto estranho. Talvez você possa olhar para José e Maria e falar, eita, responsabilidade da boa essa, hein? Ou então que pensar, Jesus, certeza que era muito quieto. Não fez diferença uns 2 dias ali. Não, meus irmãos. O fato é, esse caos aqui, esse esquecimento de José e de Maria, ele se justifica na sequência do texto, do versículo 44, que diz, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. José e Maria estavam seguros de que Jesus estava com os companheiros de viagem. Aí você para pensar com quem eles estavam indo ao templo, com quem eles estavam viajando. O texto diz que eles estavam viajando com parentes e conhecidos. Parentes e conhecidos. Parentes e conhecidos que tinham um bom costume. Parentes e conhecidos que estavam indo e agora retornando do templo. José e Maria estavam tão tranquilos com a companhia daquela caravana que nem se deram conta da onde estava o seu filho. Se deram por preocupar-se somente depois, porque eles estavam tranquilos. É a mesma coisa que eu pegar o seu filho e dizer, posso ir para a praia com ele? Aí você fala, pode, está tranquilo.
Tá, eu vou nadar com ele, eu gosto de nadar bem lá no fundo. Quando você confia na pessoa, você comete essas loucuras. Não é verdade? Ou não, né? Mas José e Maria, eles estavam convictos de que eles estavam em boa companhia. Eles estavam com pessoas que pensavam igual, pessoas que sentiam o mesmo, que desejavam o mesmo, pessoas que buscavam o mesmo, que anelavam o mesmo. Agora, eu não consigo ter a mesma tranquilidade, por exemplo, em esquecer meu filho, quem sabe até na escola. Como que ele vai estar lá? O que ele vai ouvir? Com quem ele está? Ai, pastor, que dramático. Você sabe também, assim como eu, o que você aprendeu de legal na escola muitas vezes. José e Maria estavam tranquilos com a companhia. Eles estavam num ambiente de pessoas que desejavam a mesma coisa. Acabaram de ir e de voltar do templo. Pessoas que desejavam encontrar-se com o Senhor. Quem é a tua companhia? Quais são as tuas companhias? Você deixa os teus filhos tranquilos com as suas companhias? Você pode ficar tranquilo em meio à tua companhia? Ou a tua companhia, ela não possui o mesmo desejo que você no íntimo? Nós também vamos ao templo por causa das companhias. Eles estavam tranquilos porque essa era a companhia do templo. Não eram simplesmente amigos, parentes, eram pessoas do templo. Eram pessoas do mesmo costume, dos mesmos hábitos, eles eram um povo. O crente está perdendo o senso de povo. Pedro vai dizer em sua carta que nós somos uma raça eleita, um povo santo. Nós somos um povo. Nós não somos a mesma coisa que o resto do mundo. Nós somos um povo eleito. Os nossos costumes são diferentes. Os nossos hábitos são diferentes. O nosso desejo é diferente, aquilo que nos move é diferente. Nós educamos os nossos filhos de maneira diferente. O que para nós é certo é diferente do que para eles é certo. Nós somos pessoas transformadas no sangue de Jesus e precisamos andar com pessoas que possuem o mesmo costume, com pessoas que são do mesmo povo, da mesma raça. Essa raça não é formada por sangue humano, é uma raça formada no sangue de Jesus, comprada por alto preço. Você é chamado a ser povo. Mas para ser povo, você precisa andar com o povo. Se comportar como o povo, vibrar junto com o povo, ir para a guerra junto com o povo. Meu coração é também levado a se atentar ao fato de que José e Maria vão procurar Jesus no templo. Quando eles se dão conta de que o filho não está com eles, eles param para pensar, ele está no templo. É lá que o nosso filho está. Eu fico pensando como um pai, o maior desejo do meu coração é um dia que eu não tiver certeza onde é que está minha filha, e eu ter a convicção, ela está na igreja. O meu filho está na igreja. E eu venho aqui convicto de que ele aqui está, de que ela aqui está.
porque ela faz parte do povo, ele faz parte do povo. Foram criados como povo. José e Maria tinham convicção de onde Jesus estava. Se fossem procurar hoje você, onde iriam te procurar? Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se fossem hoje procurar os teus filhos, aonde iriam procurar? Sentado atrás de um computador, vendo coisa que não presta. Aonde iriam procurar você? Continuando o texto, diz, versículo 45, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Ao ler o versículo 45 e 46, que nos diz o que Jesus estava fazendo no templo que não havia ido com os seus pais, nós nos deparamos com o Verbo encarnado, Deus em carne. Nós nos deparamos com o Filho de Deus, com o próprio Deus, ouvindo mestres no templo, fazendo perguntas para mestres no templo. Jesus estava com sede de conhecimento no templo. Jesus estava interessado em aprender mais sobre o Pai no templo. E Ele é o próprio Deus e estava fazendo isso. Aonde está a tua sede de Deus? Você vem para cá com sede de Deus? Ou para tomar mais um chá de cadeira? Jesus foi ouvir os mestres. Ouvir. O próprio Deus encarnado nos ensina a ouvir, a aprender, a nos submeter, a ser pessoas ensináveis, corrigíveis, sedentas, pessoas que desejam mais e mais e mais de Deus. E ele não estava em qualquer lugar, ele estava no templo, porque era lá que os mestres estavam. Não venha me dizer que você consegue ser plenamente igreja no conforto da tua casa, porque não consegue. Nós somos um corpo formado de muitos membros, não de 1 ou 2. Nós precisamos de vários dons na igreja, não de 1 ou 2. É necessário que a palavra seja ministrada na igreja. É necessário que haja convívio entre os membros da igreja. Não venha me dizer que assistir culto online é a mesma coisa que participar de um culto, aonde o Verbo se faz presente. Não é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que Deus não habita no teu lar. O que eu estou afirmando é que existe uma glória e uma presença especial no templo. E isso você vê no Antigo Testamento, quando a glória de Deus enche o templo. E isso você vê no Novo Testamento, onde o Espírito de Deus desce sobre os apóstolos, quando eles estavam reunidos como igreja. Existe algo diferente. Mas é necessário que você tenha esse coração disposto a ouvir, um coração disposto a fazer perguntas. Você está aqui disposto a ouvir, a aprender,
a mudar os teus conceitos, ou você vem aqui para julgar somente o que é falado, para avaliar conduta no louvor, execução musical, para avaliar postura de pregador, para avaliar estilo de igreja, se é com luz, se é sem luz, se é preto, se é branco. Nada disso importa, o que importa é um coração disposto a ouvir o que Deus tem para falar para você. É necessário ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Como é que você está, meu irmão e minha irmã? Como é que está o teu nível de fé? Como é que você tem se sustentado nos dias maus? Como é que você tem se sustentado diante das provações, das tribulações, dos lutos da vida? Como é que você tem se sustentado perante tribulações e tentações? A fé vem pelo ouvir, mas um ouvir disposto a aprender. Jesus estava ouvindo, fazendo perguntas. E ele estava lá por 3 dias. Quando nós estamos na presença de Deus, ouvindo, disposto a aprender, 3 dias muitas vezes se parecem 3 horas. Mas quando nós estamos na presença de Deus, ouvindo, sem estar disposto a aprender, 3 horas se parecem 3 dias. Diz no versículo 47, todos os que ouviam a Jesus ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. O lugar aonde Jesus estava sendo avaliado, o seu local de aprovação, o local aonde as pessoas estavam maravilhadas com aquele menino, era no templo. Ele causou uma comoção positiva. Meu, que menino! No templo. Os padrões dele estavam elevados diante dos padrões do templo. Ele estava sendo nivelado pelos padrões do templo. Muitas vezes você talvez se nivela fora do templo. Eu sou alguém legal. Eu sou uma pessoa do bem. Diante de qual padrão você se avalia? Com base em quais critérios você julga a você mesmo? É necessário você vir à igreja para que você tenha os seus padrões sempre ajustados. Porque quando você se afasta demais do que é santo, aquilo que é profano passa a ser aprovável. Quando você se afasta demais da companhia dos santos, aquilo que é motivo de escândalo passa a ser venerável. Quando você se afasta de quem teme o Senhor, quando você se ajunta à roda dos escarnecedores e ali toma assento, a sua conduta muda, o seu nível de temor muda e a sua fé também muda. É necessário você fincar raízes no templo para manter os seus padrões ajustados. Versículo 48 diz: quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Eu fico imaginando, claro, afinal, já se passaram alguns dias e cadê o menino? E sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?
por que vocês estavam me procurando? Por que vocês estavam me procurando? Eu fico imaginando uma criança dando uma resposta dessa para um pai e para uma mãe. Gente, isso para um pai deve ser certamente motivo de arrancar os cabelos da cabeça. Você 3 dias aflito atrás do teu filho, e ele, por que você estava me procurando? E tu, rapaz, tu tem 12 anos, tu não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Jesus, ele nos ensina a olhar para o templo de maneira diferente. José e Maria estavam vendo apenas a figura do templo. José e Maria estavam vendo apenas a figura do templo. Jesus estava vendo a casa do Pai. Jesus estava vendo um local para habitar, um local para descansar, um local para estar. José e Maria, quem sabe, estavam vendo um local de tradição somente, o que é bom. Mas Jesus já via, além disso, Jesus via um local de relacionamento. Porque ele fala casa, local de relacionamento. E ele fala casa do meu Pai. Uma figura familiar. Você hoje, nessa noite, veio para o templo ou veio para casa? Eu acho linda essa figura de linguagem de Jesus. Quando ele diz, por que vocês estavam me procurando? Várias vezes eu me pus a perguntar, por que ele falou isso? Qual a razão de Jesus dizer isso para sua mãe e para o seu pai? Por que você estava me procurando? Então, compreender, estudando esse texto, desta vez ficou um pouco mais fácil, simplesmente ao entender a palavra casa. Jesus estava em casa. Jesus estava em casa. Por isso ele diz, por que vocês estão me procurando? Eu estou em casa. Você já parou para pensar, você perdeu o seu filho, então você procura o seu filho, e quando você se dá conta, ele está em casa. É aquela chave do carro que você perde, procura, e ela está no bolso. É aquele dinheiro que você procura, e está na carteira. É a chave de casa que você procura e está na porta. Jesus estava em casa. Por isso ele diz para o seu pai e para a sua mãe, por que vocês estão me procurando? Eu estou em casa, com meu pai. E esse mesmo direito, a todos os que o reconheceram como filhos de Deus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus te deu o direito de chamar o Pai de Pai. Jesus te deu o direito de chamar o templo de casa. E isso é maravilhoso, porque esse local é um local de habitação de Deus. O local que nós estamos reunidos nessa noite é um local de habitação de Deus. Mas também é um local que nós podemos chamar de casa. Eu estou em casa. E o que torna esse ambiente minha casa não é o sofá que está próximo à porta. Não são os parentes, os amigos mais chegados que irmãos. O que torna esse ambiente minha casa é a presença do Pai. Quando você vai para o culto, você vai para casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso deve ser motivo de júbilo e de alegria nos nossos corações,
ir para casa, ir para a igreja. Quando você entende que o Pai está aqui, o Criador dos céus e da terra está aqui, quando você entende isso, não existe no mundo local maior de conforto do que a casa do Pai. Não existe no mundo local maior de descanso do que a casa do Pai. Versículo 50. Mas eles não compreenderam o que lhes dizia, então foi com eles para Nazaré. E era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Entre um crescimento do versículo 40 e um crescimento no versículo 52, existe não só o templo, mas existe a casa do Pai. Só existe um local de crescimento para a tua vida, na casa do Pai. Não existe crescimento para você, espiritual, fora da casa do Pai. Por isso que é necessário você desenvolver um bom costume e ir para a casa do Pai. Por isso que é necessário você entender que você é povo, indo para a casa do Pai, como o povo vai para a casa do Pai. Por isso que é necessário você aprender a ouvir, porque nada adianta estar na casa do Pai, estar com os ouvidos tapados para o que o Pai fala. Não existe crescimento fora da casa do Pai. O que eu te digo nessa noite, eu não digo para que você se torne um religioso frio. Eu não te digo para que você se torne um espectador de igreja. O que eu prego para você nessa noite, através da palavra de Deus, eu te exorto em nome de Jesus para que você seja filho e aprenda a desfrutar da casa do Pai. Não vá para a igreja como quem vai para um supermercado. Não vá para a igreja como quem vai para mais uma programação da semana. Vá para a igreja como quem quer crescer em intimidade com o Pai. Vá para a igreja como quem está indo para a sua própria casa, para o seu local de descanso. Eu estou na casa do Pai. Você está na casa do seu Pai. Qual foi a última vez que você se deu conta de que neste ambiente você está na casa do Pai? Talvez você não tenha prazer em estar na casa do Pai, porque estar na casa do seu Pai físico nunca foi prazeroso. Mas eu queria te dizer nessa noite que o nosso Pai Celestial, Ele te ama, ao ponto de ter dado o Filho dele por amor a você. Não é porque na casa do seu Pai você era talvez destratado, que nesse local não há liberdade e descanso para a sua vida. Por que você deve ir para a igreja? Por que eu devo ir para a igreja? Para desenvolver um bom hábito, que me sustenta nos dias maus, que me prepara para as tribulações. Eu devo ir para a igreja porque é a minha casa. Eu devo ir para a igreja porque lá eu escuto a voz do meu Pai. Eu devo ir para a igreja porque lá eu sou um povo, junto com aqueles que o meu Pai também chama de povo seu. A casa do Pai é o local dos filhos do Pai. Se você é filho, a casa do Pai é o seu lugar. Estar com os filhos é o seu lugar.
Ser família é o seu lugar. Talvez na sua trajetória cristã houveram feridas, houveram problemas com pessoas, houveram machucados, talvez te ensinaram errado, mas saiba que o Pai, aquele que atua através da verdade, há de curar todas as feridas no teu coração. Vamos nos colocar de pé. Que você possa dizer para você mesmo: não existe crescimento fora da casa do Pai. Não existe crescimento fora da casa do Pai. José e Maria poderiam ter ido para qualquer outro lugar, ter celebrado a Páscoa de qualquer forma. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus sempre fez questão de ter um local específico, um ambiente onde o povo pudesse se concentrar, um ambiente onde o povo tivesse consciência de que para estar ali é necessário se purificar. A graça de Deus não anula de modo algum a existência do que hoje nós chamamos de igreja. Hoje você é filho e está na casa do Pai. O meu desejo nessa noite é para que você converse com o seu Pai. Agora. Fale com o seu Pai. Como quem chega na casa do Pai e conta para o Pai as suas angústias. Como quem chega na casa do Pai e conta para o Pai as suas conquistas. Como um menino que chega animado em casa e fala: pai, eu fiz um gol hoje na escola. Chega na casa do Pai, você está na presença do Pai, converse com o Pai. De olhos fechados, converse com o Pai.